para que tenhamos de volta as nossas reuniões estabelecidas e possamos novamente desenvolver os nossos cultos presenciais. Embora estamos entendendo a importância desse momento, que se faz necessária toda essa restrição, mas nós temos uma paixão pelo nosso Deus, temos um voto com o nosso Deus, temos um compromisso com o nosso Deus, e nós não podemos deixar de adorá-lo, né? Mesmo em meio às crises e em meio a essa situação tão atípica para o povo brasileiro. Então, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 37 ao 47, diz assim a palavra do nosso Deus: Ao ouvirem tais palavras, ficaram agoniados em seu coração e desejaram saber de Pedro e dos outros apóstolos: Caros irmãos, o que devemos fazer? E aí Pedro responde dizendo: Orientou-lhes Pedro: Arrependei-vos, cada um de vós, e seja batizado em nome de Jesus, para o perdão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Porquanto a promessa pertence a vós e a vossos filhos e a todos os que estão distantes, enfim, para todos quantos o Senhor nosso Deus chamar. E com muitas outras palavras dava seu testemunho pessoal e os encorajava, proclamando: sede salvos desta geração que perece. Assim, todos quantos aceitaram a sua palavra foram batizados, e naquele mesmo dia ajuntaram-se a eles cerca de 3.000 pessoas. E eles perseveraram no ensino dos apóstolos, ou na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. E na alma de cada uma pessoa havia pleno temor do Senhor. Versículo de número 43 continua dizendo: E muitos feitos extraordinários e sinais maravilhosos eram realizados pelos apóstolos. E todos os que criam estavam unidos e tinham tudo em comum. E todos os vendiam as suas propriedades e bens e dividiam o produto entre eles, segundo a necessidade de cada um. E diariamente continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas, e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração. Agora o versículo 47. Louvando a Deus por tudo e sendo estimados por todo o povo. E assim, a cada dia, o Senhor juntava a comunidade, ou multiplicava a comunidade, as pessoas que haviam de ser salvas. Meu irmão, minha irmã, queridos ouvintes da palavra de Deus, eu estava pensando numa mensagem para ministrar hoje à noite. E durante todo o dia estivemos envolvidos aqui nas arrumações do nosso templo, para a preparação do som. Hoje foi feita 90% da conclusão do nosso som. E passamos o dia todos aqui envolvidos nesta casa de oração. E pensando em uma palavra, o Senhor fez esse assunto ficar apegado ao meu coração. Eu quero falar com você sobre as características das igrejas que crescem. As características de uma igreja que cresce. Quando nós falamos em igreja, nós não estamos falando apenas em templos. Nós não estamos falando, para você que está também no YouTube, no Instagram da igreja, nós não estamos falando em prédios. Nós estamos falando da imagem e
da semelhança do nosso Deus, que somos nós, nação eleita, povo adquirido pelo seu sangue, nação separada, habitação e morada do Espírito Santo. Nós somos a igreja, nós somos o povo de Deus. E aí, pensando sobre isso, eu perguntava no meu coração, por que que algumas denominações, com seus rebanhos, crescem, se desenvolvem, se multiplicam, e outras não? Ao longo do dia de hoje eu fiquei pensando comigo mesmo, como pastor de uma congregação, como responsável em orientar um rebanho. Eu fiquei olhando para o livro de Atos dos Apóstolos, que para os teólogos é chamado não de Atos dos Apóstolos, mas Atos do Espírito Santo, onde percebemos a ação nítida, viva do Espírito Santo entre o povo, não através do povo, mas entre o povo. E eu observando aqui comigo algumas coisas que aconteciam nesta igreja, eu gostaria muito de, dentro deste contexto, que o texto que lemos está contextualizado, observar algumas coisas. Imediatamente após o Pentecoste, após o derramamento do Espírito Santo, e foi uma promessa de Deus para o povo, uma promessa de Deus para a nação. Imediatamente após o Pentecoste, a igreja começa a passar para o segundo estágio. O estágio primeiro é o estágio da expectativa. A expectativa que se cumprisse a promessa de Joel. Capítulo de número 2, versículos 2 em diante, a Bíblia fala que eles receberam a promessa, o avivamento, o batismo com o Espírito Santo, línguas estranhas, o poder de Deus os envolveu, os revestiu, e agora eles estavam vestidos e revestidos. Porém, para que eles foram cheios do Espírito Santo? Por que que eles foram vestidos e revestidos do Espírito Santo? O texto e o seu contexto nos mostra que o interesse deles era imediatamente colocar em prática o poder recebido do alto, mas não era para a propagação de si mesmos ou deles próprios, mas a Bíblia diz que eles começaram a ensinar a palavra. Olha o que diz o versículo de número 37. As pessoas vinham aos discípulos e começavam a perguntar: o que faremos? O que podemos fazer para receber o que vocês acabaram de receber? E o versículo 38, a Bíblia diz que Pedro os orientava, porque todo aquele que tem uma vida cheia do Espírito Santo, ele sempre terá uma palavra de orientação para aqueles que o procuram. Aliás, só procuraram a igreja porque ela foi tomada do Espírito Santo, porque ela foi cheia do Espírito Santo. Aliás, a igreja não tinha uma grande sede, a igreja não tinha um pátio confortável para hospedar os viajantes. A igreja era composta por famílias que se reuniam na casa de alguns irmãos, mas ela era uma igreja virtuosa, ela era uma igreja poderosa, ela era uma igreja autêntica, de maneira que as pessoas vinham a ela para receber aquilo que ela tinha a oferecer, para buscar aquilo que os discípulos haviam recebido. E então Pedro, tomado pelo Espírito de Deus, orienta: arrependei-vos. E essa era a mensagem da igreja primitiva, a mensagem que fazia as pessoas levarem o evangelho a sério. Não era uma mensagem muito leve, não era uma mensagem que trouxesse expectativas favoráveis, era uma mensagem dura,
Mas eles diziam: arrependei-vos. Porém, como aquilo que eles queriam receber era algo nobre, era algo excelente, que só uma igreja tomada pelo Espírito Santo tem para oferecer, eles então se submetiam ao arrependimento. E o versículo de número 38 continua dizendo: arrependei-vos, sejam batizados em nome de Cristo Jesus para o perdão dos vossos pecados, e aí então recebereis o dom do Espírito Santo. Porquanto a promessa pertence a vós. E assim, meus irmãos, a igreja cresce, a igreja ela é inaugurada. Porém, a palavra de Deus nos diz que o avivamento que veio sobre aquela igreja, que o avivamento que veio sobre aquele povo, não foi para promover neles um sentimento de estagnação. Eles não ficaram satisfeitos, eles não ficaram contentes. Imediatamente o avivamento foi posto em prática, primeiro evangelizando. E aí eu pergunto para nós que somos cristãos contemporâneos: para que tantos congressos que frequentamos? Para que fazermos tantas realizações para o povo de Deus, se quando acabam os nossos eventos, nós não ganhamos almas, nós não pregamos a mensagem do arrependimento, nós não levamos as pessoas a entender uma mudança de vida, continuamos observando e vendo que o avivamento veio para impelir-os de dentro para fora. Eles foram levados para fora, eles foram levados para perto dos pecadores. Ou seja, o propósito do derramamento do Espírito Santo era criar uma ligação entre os que estavam cheios e os que estavam vazios. Há algumas pessoas que dizem que nós temos que levantar muros, quebre a ponte, tem que quebrar a ponte. Mas nós entendemos que o Espírito Santo, ele não levantou muro e não quebrou ponte. Primeiro, ele rasgou o véu e depois ele criou uma ponte de acesso com aqueles que estavam sem Deus, sem Jesus e sem salvação. O profeta Isaías escreve dizendo que os nossos pecados, eles fazem separação entre nós e o nosso Deus. Mas esta ponte de ligação, esse elo de acesso, esse canal que nos aproxima àqueles que estão do outro lado do abismo, que é Deus, a sua santidade, nós por nós mesmos, nós não chegaríamos do outro lado. Há um abismo que nos separa de uma vida pura, de uma vida reta. Mas o Espírito Santo, ele faz o papel de ligamento, ele faz essa ligação, e ele traz agora a igreja poderosa para fazer esse papel de ligamento, de ligação nas ruas da cidade de Jerusalém. A igreja começa a crescer, imediatamente ela começa a se desenvolver, e o versículo de número 39 diz que ele começa a ensinar, porque eles não entendiam aquilo, eles não compreendiam aquilo. Gálatas diz que quem é nascido da carne é carne, quem é nascido do Espírito é Espírito. Não há como compreender as coisas do Espírito pela carne. Então só pelo Espírito compreenderemos as coisas do Espírito. Então eles não estão entendendo, eles precisam ser ensinados, eles precisam ser instruídos. E essa é uma geração que nós precisamos gastar mais tempo no discipulado. O batismo não pode encerrar o discipulado de quem quer conhecer a Deus, de quem quer aprender mais com Deus. Nós gastamos 2 ou 3 finais de semana para preparar algumas pessoas para um banho, mas elas estão em dúvidas da salvação, elas estão em dúvidas sobre o céu, sobre a sua salvação em Cristo. Eles batizavam, mas continuavam ensinando, discipulando, tanto que o versículo de número 42, a Bíblia diz: e eles perseveraram no ensino dos apóstolos, na doutrina que eles pregavam,
e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Ou seja, o avivamento tem propósito. O primeiro propósito de um avivamento é fazer a igreja sair das quatro paredes, é fazer a igreja ser igreja, não apenas um templo, não apenas uma estrutura de concreto, mas ela então entende, e ela vai criar esse elo de ligação. A igreja começa a se desenvolver, porque quando um pecador começa a ouvir as boas novas do Evangelho, as boas novas da palavra, as pessoas angustiadas, as pessoas apavoradas, as pessoas escravizadas, começavam a ouvir as palavras do Evangelho e começavam a ficar satisfeitas e vinham para ter mais desta comunhão dentro dos templos, e a igreja começa a se desenvolver, a igreja começa a se multiplicar, e a Bíblia diz que quando elas vão chegando, quando elas vão se aproximando, ela encontra um ambiente vibrante, ela encontra um ambiente de humanidade. Os apóstolos não comiam separados, os apóstolos não faziam uma mesinha distinta para eles, não. O versículo que nós lemos aqui, capítulo 2, versículo 42, diz que mesmo depois de ensinados e batizados, eles continuavam comendo da mesma refeição. Ou seja, quando queremos ganhar as pessoas, nós visitamos, nós oramos, nós mandamos mensagens, mas o partir do pão vai acabando, vai diminuindo. Alguns pastores só lembram de visitar alguém quando esta pessoa está congregando em uma outra denominação, mas nesta igreja não. Eles comiam pão juntos. Pedro era o apóstolo principal, ele era o bispo daquela congregação, ele era o presbítero principal daquele arraial, mas ele não deixava, porque as características de uma pessoa avivada, mesmo recebendo poder para pregar para 3.000 almas se converterem, ele não perde a sensibilidade, que ele ainda é homem. O Espírito de Deus não tira a nossa inteligência, e ele se assenta para comer pão. Escute, eu falo nessa noite para você que muitas das vezes não entendeu ainda o avivamento que veio para esta igreja, veio para colocá-los todos no mesmo patamar. E a igreja, quando tem um patamar de igualdade, a igreja, quando caminha debaixo de um patamar de equilíbrio, é lógico que nós temos as lideranças, é lógico que nós temos as diretorias estabelecidas pelos ministérios, mas nós não podemos deixar que isso tire de nós a nossa simplicidade. Ninguém quer congregar numa igreja de prepotentes, ninguém quer fazer parte de uma congregação de arrogantes, onde as pessoas não se falam, onde as pessoas não se cumprimentam, onde as pessoas só valem aquilo que produzem. Na igreja primitiva, ela tinha unidade na verdade. Não era só unidade no hashtag da internet, era na prática. E as pessoas se falavam, e as pessoas se conversavam, e as pessoas sabiam como estavam vivendo umas às outras, porque elas tinham a prática da comunhão, a prática de saber como está o bem-estar social e a saúde espiritual do seu irmão. Esta igreja cresce, essa igreja começa a prosperar, porque não há uma igreja que não cresça quando ela está vivendo debaixo de um pastoreio humano, não uma liderança opressora, uma liderança ditatória, uma liderança que obriga, que oprime, que entristece. Mas a Bíblia diz que Pedro não dizia: vão comendo aí e eu como mais tarde uma comidinha diferente. Eles comiam juntos. E quando eu me aproximo do músico da igreja, quando eu me aproximo do novo convertido da igreja, quando eu me aproximo do jovem da igreja, eu gero nele um sentimento de igualdade. É por isso que muitas igrejas não crescem, porque elas estão compostas por camadas de poder, e algumas camadas pessoas não têm acesso, mas na igreja primitiva todos tinham tudo em comum. Ou seja, eu não faço diferença de quem não tem o que eu não tenho, o que eu tenho.
Eu não faço diferença de quem não vive como eu vivo. Eu não faço diferença de quem não veste como eu me visto. Porque o importante não é o que eu visto, não é o que eu como, não é o que eu tenho, não é o que eu visto. O mais importante é o Deus que nós servimos. E esta igreja cresce. E aí eu estava pensando aqui comigo mesmo hoje pelo dia, como que esta igreja crescia? Porque primeiro, ela cresce porque ela tem compromisso com a doutrina da palavra. Não é a doutrina de Pedro, não é a doutrina de João, não é a doutrina de Maria, é a doutrina que Cristo deixou para eles. Doutrina é a palavra, o ensino, a mensagem pregada, ensinada, discipulada. E nós estamos percebendo que as igrejas que crescem não são as igrejas que fazem muitos eventos, porque evento atrai espectadores e não discípulos produtores. As igrejas que crescem são as igrejas que o povo tem palavra para comer. Não é uma mensagem antropocêntrica, não é uma mensagem egocêntrica, não é uma mensagem de autoajuda, é uma mensagem que é a doutrina do Evangelho, os preceitos de Deus, a lei do Senhor. Foi por isso que o salmista Davi escreveu dizendo: eu posso até andar em trevas, mas a tua palavra, ela é lâmpada para os meus pés. Uma igreja cresce quando ela é nutrida pela palavra, quando ela é nutrida pela mensagem do Evangelho. E pregar o Evangelho não é pregar só rosas, não é dizer que vai estar tudo bem quando tudo está mal. Pregar o Evangelho é pregar as rosas, mas é também pregar os espinhos, é ensinar o caminho do pecado, é ensinar que aquilo não é proveniente de Deus, é ensinar que Deus se abomina, se aborrece daquilo que é profano, daquilo que é imoral, daquilo que não está dentro da sua palavra. Eles estavam recebendo a doutrina do Evangelho. Olha o que diz a Bíblia, capítulo 2, versículo 42, e perseveravam na doutrina dos apóstolos. Ou seja, a primeira coisa que esta igreja fez de saudável foi não esquecer do ensino da palavra. Nós não podemos fazer apenas festas que venham ser festas de arromba, e na quarta-feira, na terça-feira, na segunda-feira, os nossos altares estão vazios, os nossos cultos estão raquíticos, doentes, porque nome chama homens, mas a palavra chama salvos. E é isso que essa igreja preocupa-se. Ela não se preocupa com outra coisa a não ser com um alimento para fortalecer a fé, para fortalecer o coração daqueles que estavam vindo do judaísmo, da hipocrisia, da lei. E é isso que nós precisamos considerar, a importância de não nos afastarmos do ensino da palavra. Por quê, pastor? Porque Timóteo já estava nos ensinando. Capítulo 2 de Timóteo, ou seja, capítulo 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 3, ele diz assim: porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo grande desejo em ouvir as coisas agradáveis, ou comichão nos ouvidos, ajuntarão para si mestres, segundo os seus próprios desejos, e não só se desviarão os ouvidos da verdade, mas se voltarão às fábulas. E é exatamente essa a tragédia de uma igreja que não nutre o seu rebanho. Ela agora fica sendo manipulada por revelações fajutas, por mentiras de homens presunçosos, por pressão psicológica, por mensagens antropocêntricas. A mensagem por si só é a mensagem. A Bíblia não precisa de mais nenhum complemento, de mais nenhuma muleta, de mais nenhuma autoajuda. A própria palavra reinterpreta a palavra. E esta igreja se preocupa com o ensino da palavra. E nós estamos em tempos em que há muitos mestres, há muitos